Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de integral, mais especificamente iremos falar de cálculo de áreas. Para entender como a gente calcula a área em uma região no espaço do R2, vamos utilizar alguns exemplos. O primeiro deles é: calcule a área do conjunto limitado pelas retas x igual a 1, a reta x igual a 0, a reta x igual a 0 é exatamente o eixo y, que é essa reta vermelha aqui. A reta x igual a 1 vai ser essa reta vertical aqui. Y igual a 0 vai ser exatamente o eixo y, que é essa reta horizontal aqui. Certo? E pela curva f de x igual a x², que é esta parábola aqui. Então, ele quer a área desta região aqui, ó. Certo? Então, para a gente calcular a área desta região, vamos isolar ela, certo? Que seria a área desta região. Então, vamos calcular a integral de x², que é a função que está acima da área, no intervalo de 0 a 1, que é de onde começa o eixo x e onde termina o eixo y da área delimitada por estas retas e curvas, certo? Assim, para calcular esta integral, fazemos o cálculo da integral de x², que é x² sobre 3. Permanecemos com o intervalo de menos, neste caso, de 0, que é 0, a 1. Fazemos este resultado substituindo x por 1, que vai ser 1 sobre 3, certo? Que neste caso é 1/3 mesmo, e aqui é 0, e fazemos menos 0 sobre 3, certo? Aqui é 0, 1 elevado ao cubo é 1, então temos que esta área vale 1/3. Como não tem uma unidade definida, utilizamos esta notação aqui, unidade de área. Bem, vamos calcular agora a área da região limitada pela curva f de x ao cubo, pelo eixo x, pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, vamos ver como é que é o gráfico dessa função. Então, a curva x ao cubo seria esta curva bem aqui. E esta área é delimitada pelo eixo x, pela reta menos 1 aqui e pela reta x igual a 1, que é aqui. Observe o seguinte detalhe: existe nesta delimitação da região uma região que está na parte positiva do eixo y, que é esta, e tem uma região que está na parte negativa do eixo y, que é esta laranja aqui. Então, para calcular a área destas regiões, se a gente fosse fazer utilizando a integral definida, ficaria como? A integral de menos 1 a 1, x² dx. Calcula a integral de x², é x² sobre 4, de menos 1 a 1, certo? Substituímos o x por 1, temos 1/4. Substituímos o x por menos 1, temos menos 1/4. Assim, vamos chegar ao resultado de que a área vale 0. Porém, vemos que existe área aqui e aqui. Por que isso acontece? Primeiro, porque as regiões delimitadas elas são simétricas. E segundo, existe uma região aqui que ela é negativa, ou seja, a gente teria que considerar que essa área, o f, é negativo.
Então, a maneira correta de calcular estas duas áreas seria como? A área de 0 a 1 menos a área de menos 1 a 0. Por que menos? Porque esta região está abaixo do eixo x, ou seja, os valores de y aqui são todos negativos. Então, por isso que temos que colocar o menos aqui. Assim, calculando esta integral aqui, vamos ter 1/4. Calculando esta integral aqui, também vamos ter 1/4. Porém, por causa deste menos aqui, vamos ter 1/4 menos 1/4, que neste caso vai dar mais 1/4. 1/4 mais 1/4 são 2/4. Assim vai dar meio unidade de área. Certo? Então, tomar muito cuidado quando você for delimitar a região e tem uma parte da região que está abaixo do eixo x. Você vai ter que calcular a integral nesta região utilizando o menos na frente da integral. Bem, vamos supor a seguinte situação. Calcular a área da região R no plano XY limitada pelas curvas XY igual a 3 e x mais y igual a 4. Ou seja, existem duas situações aí. Ele dá as equações implícitas das curvas e a área vai ser delimitada por uma região entre as duas curvas. Observa aqui, ó. Esta curva azul é a curva xy igual a 3, que também pode ser escrito da seguinte forma: y é igual a 3 sobre x, né? Basta passar o x para o outro lado. E a outra curva que é uma reta vermelha aqui. Então, a região que ele quer é essa região verde aqui. E esta reta também pode ser escrita da seguinte maneira: y igual a 4 menos x, certo? Bem, para a gente saber a delimitação desta área em x, a gente precisa achar esses pontos vermelhinhos aqui. Que é como? É onde há a interseção das duas curvas. Para isso, basta eu igualar esta expressão x sobre 3 com a expressão 4 menos x, que vamos ter estes dois valores de x aqui. Então, vamos lá. 3 sobre x igual a 4 menos x. Desenvolvendo esta igualdade, temos então a equação do segundo grau: x² menos 4x mais 3 igual a 0. Fazendo por soma e produto, temos que o x é igual a 1 ou x é igual a 3. Basta ver. 1 vezes 3, 3. 1 mais 3, 4. Troca o sinal. Certo? Então, temos os limites que vamos utilizar na integral definida, que vai ser de 1 a 3. E para calcular a área, vamos fazer da seguinte maneira. A integral de 1 a 3 vai ser a curva que está por cima, que neste caso é essa reta, menos a curva que está por baixo, que no caso vai ser a curva azul. Então, vamos fazer 4 menos x menos 3 sobre x. 4 menos x porque está na parte superior da região delimitada. E 3 sobre x porque está na parte inferior da região limitada. Então, calculando a integral dessa expressão, vamos ter 4x menos x² sobre 2. 4x menos x² sobre 2. 3 vezes 1 sobre x é o log natural de x. Certo? Agora a gente vai calcular a expressão no intervalo de 1 a 3, que vai ser este valor aqui. Para calcular quando x é igual a 3, basta ver aqui 4 vezes 3, 12,
x3 ao quadrado 9, ln de 3. E este outro parênteses aqui é para quando x é igual a 1. 4 vezes 1, 4. X elevado 1 ao quadrado é 1. E log natural de 1. Observa que o log de 1 vai dar 0 aqui, né? Aqui a gente vai ter menos meio. Com esse menos vai dar mais meio. Mais meio menos 9 sobre 8 vai dar menos 8 sobre 9 sobre 2 vai dar menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4. Este menos 4 com este menos 4 vai dar menos 8. 12 menos 8, então temos 4 menos log de 3, log natural de 3, certo? Bem, se quiser estender este resultado para um valor numérico, vamos ter então que esta área vale 0,7042 unidades diárias. Então, era isso que tinha que passar para vocês sobre o uso do teorema fundamental do cálculo em integral definida para o cálculo de área. Bons estudos!